A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem com você? Hoje eu quero continuar falando, é o nosso quarto dia da campanha, e eu quero continuar falando para você sobre os voos de alguns personagens da Bíblia, né? E hoje eu quero me referenciar em 1 Reis, capítulo 19. Esse capítulo é bastante conhecido, porque conta a história do profeta Elias, quando Elias estava aí fugindo de Jezabel, que tinha matado os profetas, e ele sentiu medo, né? A gente considera que até um momento que ele ficou depressivo, que a Bíblia não relata que era uma depressão. Porém, algumas características vale ressaltar: esse medo, essa angústia, esse pedido para Deus levar ele, né? Que ele já tinha feito o que precisava ser feito aqui. São algumas características de uma pessoa que muitas vezes está passando aí por esse processo de depressão, né? O início de uma depressão. Então a gente entende um momento de crise aqui que Elias enfrentou. Mas como assim, Sara? Um homem de Deus, um homem que Deus chamou, Deus separou, passou por esse processo? Sim, passou, porque acima de tudo ele era humano. Nenhuma de nós, irmãs, estamos isentas desse sofrimento. Nenhuma de nós estamos isenta das aflições que no mundo nós teremos, que Jesus, inclusive, também sofreu. E assim foi na vida de Elias. Elias foi um homem que profetizou, que fez a diferença no tempo dele, mas se escondeu debaixo de uma pequena árvore, porque sentiu medo, porque aí o Senhor mandou comida para ele, pão, água para ele continuar a caminhada, caminhou mais 40 dias e aí entrou dentro de uma caverna. Muitas vezes a gente também é assim, a gente se esconde dentro de uma caverna. A gente fala, não, para isso daqui não tem jeito, Senhor, então eu prefiro que o Senhor me mate, aí eu ter que viver assim, aí eu ser envergonhada, o teu nome ser envergonhado e tantas outras situações. E assim foi na vida de Elias. Porém o Senhor apareceu a ele, conversou, o encorajou e ele conseguiu. Quando ele conseguiu, o Senhor mandou que ele ungisse algumas pessoas, e dentre essas pessoas mandou que ele ungisse também Eliseu. E os dois caminharam juntos. E o Senhor, em certo momento, em 2 Reis aqui, capítulo 2, diz assim no versículo 11: De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias e Eliseu, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Irmãos, Elias está no céu. Elias enfrentou as dificuldades terrenas, mas conseguiu vencer. O Senhor não o julgou porque ele escondeu na caverna. O Senhor não falou: porque você está passando por um processo depressivo, você não vai para o céu. Não. O processo da depressão não era que nesse momento falta de Deus. Muito pelo contrário. É porque ele estava anunciando o Senhor e ele foi ameaçado de morte e sentiu medo. E o Senhor o levou aos céus. O Senhor o arrebatou aos céus. Então aqui o voo de Elias era da depressão ao arrebatamento aos céus. Que coisa linda quando a gente sabe que a gente tem um Deus que é amor, um Deus que entende a nossa humanidade, um Deus que entende as nossas fraquezas e mesmo assim está ali com a gente. E mesmo assim nos honra, nos abençoa, cuida de nós nos detalhes e ainda nos leva para morar com Ele. Irmãs, isso daqui tudo terreno vai passar. Todos esses problemas, todas essas situações, esses sentimentos ruins que a gente passa aqui na Terra, essa pandemia e tudo mais, isso vai passar. O Senhor tem um céu de glória nos esperando. A nosso lar não é aqui, né? Nós precisamos sentir saudade de casa porque o Senhor virá para nos arrebatar. Não será num redemoinho como foi com Elias, mas será no momento dele, da forma dele, e que estejamos preparadas para esse grande encontro com o nosso Deus.
Então, se você está sofrendo hoje com algum problema, depressão, ansiedade, alguma questão emocional ou até mesmo doenças físicas, aguenta mais um pouquinho. Logo o Senhor vai te levar para morar com Ele. Mas por que não me leva logo? Porque Elias ainda precisava fazer muita coisa. Porque depois que ele passou por esse processo, ele ungiu o seu sucessor, que foi Eliseu. Tem muita coisa que você ainda precisa fazer antes que o Senhor te leve para morar com Ele. Deus te abençoe.